O que nós podemos, o que nós com esta história, né? O que nós podemos entender com essa história? José, para a gente lembrar um pouquinho mais uma vez, ele foi vendido pelos ismaelitas, que os seus irmãos entregaram para ser vendido como escravo. Potifar era um faraó muito respeitado, de grande importância dentro do Egito. Viu graça ao ver José, né? Que tudo o que José fazia dava certo, prosperava. Então Potifar resolve comprá-lo dos ismaelitas e levá-lo para ser o seu servo, o seu escravo. Não demorou muito tempo e José começou a encantar, a passar confiança, a fazer as coisas, e tudo que ele fazia, a palavra do Senhor diz que ele era próspero, que o Senhor era com ele, e por isso tudo que ele fazia, tudo que ele planejava era próspero, se tornava algo próspero, se tornava algo bom. Potifar achou tanta graça em José, por ser forte, né? Por ser um rapaz de presença, que entregou a administração da sua casa, da sua fazenda, dos seus bens, para que José governasse. Eu não vou falar gestasse, que vocês não vão entender. Para que José cuidasse, governasse tudo o que acontecia dentro da casa e de tudo o que Potifar possuía. A Bíblia menciona que Potifar malemar sabia o pão que ele comia. A única coisa mais ou menos ali que ele comia, entendeu? Ele não tinha controle de mais nada, por quanta graça ele achou e confiança em José. E José sempre era e sempre foi, né, principalmente ali, fiel ao Senhor, um homem cheio da presença. Um homem cheio da presença é um homem cheio de Deus. Um homem cheio de Deus é um homem cheio de obediência. Uma pessoa que obedece ao Senhor é uma pessoa que tem presença do Senhor. Então, tudo o que Deus pedia, José fazia o seu melhor. E ele pensava com pensamentos em agradar sempre, primeiramente, a Deus. Mesmo Potifar sendo seu senhor, como compraste, como servo, José não deixava de honrar a Deus. Tudo que ele fazia, o Senhor estava com ele e fazia dar certo, e fazia prosperar. Coisas que encheram os olhos de Potifar, né? Eu tô contando a história, tá? Mas faz parte do estudo, ok? O que eu li, eu estou passando para vocês. Não tem nada de chat, de IA aqui, não. Aqui é intimidade, não igual a de José, né? Meu Deus. Mas a gente tenta.
Todos nós. E quem está entendendo também tem intimidade, tá? Se você está entendendo essa história que eu estou contando, é porque você leu corretamente comigo, escutou e agora você está balançando a cabeça que sim, porque você está entendendo. Então, se você está entendendo, você também tem uma certa intimidade com Deus. Não é somente eu, ok? Não estou me exibindo. Prosseguimos. A mulher de Potifar também achou uma graça nele, mas uma graça diferente, né? Que a gente conseguiu entender aqui que tantas palavras foram ditas de se deitar com ele. Ele, pelo jeito, era um rapaz formoso, né? De boa estatura, de boa comunicação, né? E a mulher de Potifar começou a olhar ele com outros olhos, desejando não somente uma confiança e o cuidado, mas também outras coisas que, como que eu posso explicar, porque tem criança na sala, umas coisas imprudentes. O que é coisa imprudente? Ela queria, traição é normal falar, né? Ela queria trair o seu marido Potifar com José, tá? Ele era um rapaz cheio de presença, de formosura, de boa comunicação, né? Temente ao Senhor. E esta mulher veio, eu não sei se apaixonar por ele, a Bíblia não fala, mas ela exigiu que ele fosse namorar ela. Eu vou falar namorar porque acho que todo mundo entende. Ela queria namorar ele, mas ele temente ao Senhor e grato. Entenda, ele era temente ao Senhor e grato ao seu Senhor, que tem como, né, o comprador, né, por ser escravo, servo de Potifar, ele tinha gratidão, mesmo na situação em que ele estava, ele era temente também a Potifar, tá? Não de uma maneira que dividia a temência de Deus com Potifar, de jeito nenhum, né? Com a graça do Senhor, ele entendeu a situação que ele estava passando e também tinha seu respeito e temência a Potifar. E a mulher de Potifar fica pedindo para ele dar uma namorada nela. Só que ele falou assim: porventura eu pecaria contra Deus? Como eu poderia fazer algo assim contra Deus? E ela, querendo muito dar uma namorada nele, né? Creio eu que começou a dar um agarrão nele, né? E ele não quis ela. Falou: sai pra lá que você tá fedendo. Você tá fedendo a pecado e morte, né? Aí o que acontece? Ele fugiu. E quando ele fugiu, ela pegou e estava apertando ele, né? Acabou que José deixou cair a sua capa, né? E ela, para não deixar, né, essa cena e sair por baixo, ela teve a brilhante ideia de começar a gritar e começar a mentir que José estava tentando namorar ela. Então veio outros servos de Potifar e depois que Potifar chegou, ela começou a falar e ele foi com a ira de Potifar por tudo que Potifar forneceu para José, se deparar com uma cena dessa, de alguém que confiava tanto, de alguém que entregou tudo que tinha na confiança de José, da capacidade e do ser de José, ouvir uma notícia dessa
o rei não, o faraó ficou, Potifar ficou muito bravo com ele e jogou ele na prisão, onde outros também estavam. O que eu consigo prestar atenção aqui é que tudo, a Bíblia está dizendo que tudo que José fazia, Deus era com ele. E tudo que ele fazia prosperava. Aonde ele chegava e fazia plano, dava certo. A Bíblia está nos mostrando, não está dizendo, mas dizendo e mostrando que se tudo que José fazia dava certo, prosperava, então nós conseguimos perceber também que José, não importava o lugar onde ele estava, o Senhor era com ele. E quando Deus é com uma pessoa, né, não importa o lugar onde ela esteja, o Senhor faz dar certo. O Senhor faz prosperar. O Senhor é com ela. O Senhor é convosco. Então, vamos lembrar um pouquinho da história agora. Foi vendido como escravo por seus irmãos os ismaelitas, que passaram a vendê-lo para Potifar. José estava longe de sua casa, longe da sua família. Aí foi comprado por um faraó e foi morar no Egito, terra de pagão. O que é pagão? Terra de pessoas que não servem e não adoram a Deus. E muitos ainda lutavam contra, perseguia desde muito antes os próprios hebreus. Então José estava longe da sua família, da sua casa, de um lugar, e ainda não estava num lugar que ninguém ali praticamente adorava a Deus. José estava praticamente como um Mefibosete lá em Lodebar, né? A diferença é que José não estava doente, tá? Então José, aonde ele estava, ele era próspero e dava certo. Tanto é que ele foi comprado por um faraó, chegou lá, pouco tempo, creio eu, já encheu os olhos, já viu graça Potifar nele, já olhando e observando o seu jeito, a sua sabedoria. Confiou a ele todos os bens para que governasse tudo aquilo que ele tinha. Agora o Potifar está brabo com ele e joga ele na prisão por mentira de sua esposa. Porém, quando Deus está com uma pessoa, a Bíblia está mostrando que José chegou lá naquela prisão. E ele era tão diferente, porque Deus estava com ele, que o chefe ali dos carcereiros ali começou a dar uma olhada para José e logo já pegou confiança, já achou graça e também pediu para que José cuidasse de tudo. E a Bíblia nos mostra ainda que quem estava cuidando da prisão ali já não tinha mais controle de quase nada, já não sabia de quase nada, porque quem fazia tudo era José. Você consegue perceber comigo quanta bênção tem, independente do lugar onde você esteja? Você consegue perceber isso comigo? Você consegue perceber também, versículo 5, manda para mim a primeira imagem. Lembra que eu falei que a gente ia voltar? Assim que eu li, eu já sabia que eu ia voltar nele. Eu vou estar lendo na minha Bíblia aqui, que é mais rápido. E aconteceu que, desde que pusera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha, na casa e no campo.
Ou seja, talvez, né, mesmo o faraó sendo importante e tal, José chega na casa dele, começa a ser o mordomo, começa a ajudar, ganha confiança, porque tudo que ele fazia prosperava, porque Deus era com ele. Aí, eu imagino que abençoar por amor de José, creio que Potifar começou a ter mais gado, começou a ter mais é, frutos. Eu vou dizer assim, mais ou menos assim, o que ele tinha, mas eu não sei muito bem o que ele tinha de bem material, não, e tal. Mas eu vou dizer assim, talvez ele tinha um pouco de gado, aumentou, criaram mais é, os frutos, talvez ele tinha pé, plantação, começou a crescer de uma tal maneira tão boa, né? Ali porque José estava sendo abençoado por Deus. E mesmo que a pessoa esteja em um lugar difícil, mesmo que não seja um lugar que não pertence a ela, Deus faz prosperar ao redor, porque a bênção do Senhor está concentrada. Então, não tinha como José estar num lugar sendo de Deus, estando com Deus, sendo obediente e temente a Deus, e Potifar está passando crise de dinheiro, crise de, 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 de revolta, de rebeldia dos servos. Não. José chegou e acredito, e a Bíblia está nos mostrando, que tudo que ele fazia prosperava. Ou seja, José chega e a vida de Potifar, vamos dizer no português, melhora pra caramba. Aí ele é lançado na prisão. Creio ali que aonde ele chegou, ele encantou também o carcereiro e o chefe ali. E também aconteceu do que? Um homem cheio da presença do Senhor e que Deus está com ele. Também, talvez ali tinha muita briga. Vou dar exemplo. Talvez ali naquela prisão um estava tentando matar o outro, um estava com ódio do outro. Aí chega José, faz isso, faz aquilo, planeja aquilo, tal e tal e tal e tal, né? Sem contar os sonhos, né? Que ele era capaz de interpretar. Mas não vou entrar nesse detalhe. Aí encheu o olho da graça do. E também deu a posse da administração daquele lugar. Ou seja, mesmo não sendo um lugar aonde José gostaria de estar, ele era abençoado da mesma forma. E ali naquela prisão, eu acredito que quem estava com ódio, quem estava, se estava muita briga, se estava muita bagunça e tal, 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 José chegou e acho que, acredito que começou a parar as brigas, aí tal, e tal, e tal. Aí o cara gostou dele e colocou ele para cuidar de tudo. Eu imagino isso, não estou dizendo que a Bíblia está falando. Eu imagino. O que você imagina? O cara chega no Egito, vendido como escravo, vai trabalhar de mordomo, conquista a confiança do faraó Potifar, grande nome daquela época do Egito, ganha confiança e cuida de tudo. O faraó praticamente não sabia nem. Eu não vou falar a palavra, mas eu vou falar assim, vai. Ele não sabia nem a cueca que ia vestir, talvez. De tão. Quem cuidava de tudo ali era José. Aí chega na prisão, tá? Injustamente, por mentira, heresia de, de mulher de Potifar, e também muda o cenário onde ele está. Não importa o lugar onde você esteja, Deus ele vai mudar o cenário porque ele ama você, assim como amou José e ama José. Tá na casa de Potifar, né? Com certeza Potifar não tinha a mínima noção e gosto por Deus, mas por amor a Deus, por amor de Deus para José, abençoou também a Faraó. Creio que também na prisão foi a mesma coisa. Chegou ali, José mudou o cenário, mesmo não sendo do jeito que José queria, mas ele chega e muda, ganha confiança e começa a cuidar de tudo também.
Ele obteve confiança, mesmo indo para a prisão, acusado de tentar namorar à força a mulher de Potifar. Porém, tinha tanta graça naquele rapaz que encheu de confiança, ele passava uma serenidade ali que conquistava a todos. E inclusive o cara que deixou de cuidar da prisão agora nesse momento. Não é assim? Não importava aonde José estava, Deus era com ele. E por amor de Deus a ele, as coisas que ele fazia, mesmo não sendo o que José queria fazer, mas dava certo. Tudo que ele empreendia, a palavra de Deus fala e nos mostrou, fazia prosperar, porque Deus amava José. Por ser tão obediente, né? Por ser tão temente a Deus. E o que acontece? Mesmo longe da sua família, né? Mesmo longe da sua terra, né? Ele, ele fazia acontecer. Mesmo não sendo o lugar onde ele queria estar, Deus estava com ele. Então, Deus fornecia inteligência, sabedoria, serenidade, Espírito Santo, para ele poder ser o melhor, mesmo naquilo que ele não queria estar. Mas ele fazia sempre o melhor. Vou dar um exemplo. Era mordomo. Serve a janta. Acredito, agora eu vou brincar um pouquinho com a palavra. Tá? Mordomo, tá, beleza. Ele ia lá, arrumava bem bonitinho os pratos. Eu vou dar um exemplo, tá? Arrumava bem, talher certinho. Depois que todo mundo jantava, ele ia lá, guardava, quem sabe até lavava a louça, deixava brilhando, passava o pano, secava. Gente, o menino era diferenciado. Mesmo sendo um serviço de escravo, ele fazia com capricho, ele fazia com gosto. Então Deus abençoou ele, tá? Por isso, pela sua temência. E aí Deus fala comigo assim, para mim também, primeiramente para mim, que mesmo reclamando, Deus está no processo e mesmo não sendo aquilo que nós gostaríamos de fazer, Deus ele permanece conosco, fazendo a gente ser próspero, né? Ele não queria ser um mordomo de Potifar, não é nunca que ele queria ser, mas enquanto ele estava ali, ele honrou a camisa, né? Ele fez o seu melhor, né? É a mesma coisa. Você tem o seu emprego, você tem a sua casa, seus filhos, seus vizinhos barulhentos, né? Mas se você tem a presença de Deus, não importa o lugar onde você esteja, vai fazer acontecer. Se você fizer o seu melhor, vai fazer, porque Deus estará contigo, assim como era com José, né? E o que acontece? Mesmo ele sendo atentado, pô, eu imagino que a mulher de Potifar não era tão feia assim, porque uma mulher de um cara tão importante assim no Egito, ele não ia pegar uma mulher, pegar, usei a palavra pegar, desculpa. Ele não ia se casar com uma mulher feinha, né? Ai, mas não vou entrar nesse detalhe. Mas teoricamente, né? Ela não era tão feia, vai. Eu não vou falar nem por aparência. Talvez era de boa personalidade, talvez era bonita aos olhos mesmo. De Potifar, eu creio que a Bíblia não fala se ele tinha bom gosto ou não, mas creio que não era tão feia a mulher dele, né? Aí José, ele poderia ver ela tentando namorar ele, mas em momento nenhum ele pensa em fazer isso. E ele se vira para ela e fala: como eu poderia desagradar a Deus dessa maneira? Como eu posso pecar contra Deus desse jeito? E não quis ela. 1-0 para Deus, né? E glória a Deus e louvado seja o Senhor, né, pela vida
de José e essa atitude, né? Vou mencionar Davi aqui, mas não é por nada não. O Davi não conseguiu fazer isso, né? Não é falando mal de Davi, meu Deus do céu. Não é falando mal de Davi, mas Davi descia pro, pro templo toda vez, todo dia. O dia que ele não foi, acabou caindo. E namorou a moça lá, que eu esqueci o nome. Mulher do amigo dele ainda, tá? E ainda fez a, né? Mas tudo bem, eu não vou mencionar Davi como uma maneira ruim. Mas José não fez, né? E ela ficou braba e mentiu e jogou ele na cadeia. Mas mesmo fazendo mal para alguém que é de Deus, não consegue fazer, porque Deus estava com José. Deus está vendo quem está tentando fazer mal contra você. Não vai acontecer. E mesmo se acontecer, Deus estará contigo. Mesmo se acontecer, Deus ele vai fazer acontecer e prosperar aquilo que você estiver fazendo. Seja no trabalho, na vida real, online, com os amigos, seja onde for, né? Como José, o Senhor era com ele. Se nós fazermos igual José, ser temente e resistir ao diabo, Deus estará conosco onde nós estivermos também. Também, né? Porque para muitos, né, já estava no Egito, que é um lugar horrível para quem é temente a Deus. Aí o maluco ainda cai caindo na prisão injustamente. José tinha motivos para abandonar a Deus, para murmurar contra Deus. José tinha motivos, mas não. José era tão significante para o Senhor que ele não deixou de ser quem era, mesmo no lugar onde estava. José não deixou de ser quem era, mesmo no lugar onde estava. Você e eu não podemos deixar de ser quem é, mesmo aonde nós estivermos. Porque o Senhor estará conosco. Amém? Ele tinha tudo para desistir. Ele poderia pensar, olhar para o céu e falar: Poxa Deus, sou temente a ti. Olha tudo que está me acontecendo. Você não viu que essa rapaliga está tentando me deixar mal aqui? Eu não mereço isso não, Senhor. A Bíblia não mostra essa murmuração de José. A Bíblia mostra que ele era próspero porque o Senhor estava com ele. Então, se o Senhor estava com ele e ele era próspero, ele passava pela prova dando glória a Deus. Ele já estava no Egito, fez o melhor que pôde. Caiu na prisão do Egito, fez o melhor que pôde. Em vez de murmurar contra Deus, ele fazia tudo aquilo que precisava fazer com alegria. Assim, não alegria, nossa, que felicidade. Mas ele fazia o melhor que podia. Não é assim? Quando nós estamos sendo fiéis a Deus, verdadeiramente, as coisas ruins, todas as coisas, cooperam para o nosso bem. Caiu no... Foi vendido como escravo no Egito, terra que não adorava a Deus. Foi não para o Egito, mas também para a casa de Potifar, um homem, né, importante ali. Claramente não temente a Deus. E depois foi para a prisão. Já não bastava estar no Egito, ainda vai para a prisão. É a mesma coisa de você. É a mesma coisa de você estar num lugar. Já tá ruim. É a mesma coisa que. Como que eu posso falar? Vou falar, vai. Mesma coisa que você.
Quem tá jantando aí? Você já tá cagado. O que que é um peido, né? Ele já tava num lugar ruim. Imagina cair numa prisão de um lugar ruim. É a mesma coisa de você sair do- não posso falar isso. Né? Arrumar uma briga aqui. Ah, é a mesma coisa. O cara já, ó. O cara saiu do Vasco e foi jogar no Fluminense. É a mesma coisa, cara. O cara já tava ruim. Piorou. Piorou. Mas mesmo assim, Deus estava com ele. É, mesmo assim, ele fazia prosperar as coisas em favor, não somente de José, mas para todos que estavam ao redor dele. Talvez na sua casa, isso é pregação. Talvez na sua casa, no seu trabalho, na sua família, você esteja num lugar onde só você adora a Deus. Mas Deus ama você e faz prosperar ao seu derredor por causa de você. Tá? Às vezes, é por isso que às vezes alguém xinga tanto perto de você, fala tanta besteira, e você vê que a vida da pessoa melhora e a sua piora. Um exemplo, né? Porque através do amor que Deus tem pela sua vida, você vai passar pela prova. Mas mesmo você passando pela prova, o Senhor vai estar abençoando quem está ao seu derredor por amor a você. Não é? Ele caiu na casa de Potifar. Ninguém gostava de José, mas de tanto ele ser da presença do Senhor, ele começou a mostrar serviço e todo mundo começou a gostar dele. É um exemplo. Não todo mundo, né? Tinha uns que tinham inveja, lógico. Mas caiu na graça de quem precisava cair. Chegou na prisão, tinha tudo para estar ali, apanhar e tal, e tal. Não, chegou lá, como Deus era com ele, ganhou também a confiança de alguém que ele nem conhecia, só pela presença que ele tinha de Deus. Então, o que conquistava as pessoas, o que José conquistava, era pela graça de Deus que havia nele, pela obediência e temência. Então, aonde ele chegava, as pessoas começaram a gostar e sentir confiança nele, entendeu? Porque tudo que ele fazia bem feito, bem caprichado, com confiança, com serenidade. E aí foi ganhando a confiança. Talvez você está como José hoje. Eu esteja como José hoje. No Egito, na prisão, não sei como é que você classifica a sua situação hoje. Mas mesmo estando nessa situação, Deus ele é conosco. Não é assim? Deus ele é conosco. Por quê? Porque mesmo que estejamos no Egito, no deserto, Deus ele vai estar conosco. E quem estiver perto da gente também vai ser abençoado. Tá? Também vai ser abençoado. Porque tem pessoas que precisam ser abençoadas, igual a Potifar. Potifar foi abençoado porque Deus precisava fazer José comer bem, dormir bem, né, ter força. Cuidou, Deus cuidou de José no Egito. Deus cuidou de José na casa de Potifar e também na prisão. Então o faraó precisava ter colheita suficiente, precisava ter seu gado, sua carne suficiente, precisava ter tudo para que José não passasse fome, para que José tivesse do bom e do melhor. Na prisão, mesma coisa. Em vez dele apanhar, ser morto, ser humilhado, pelo contrário, foi lá e virou cabeça daquele lugar. O crente que é crente de verdade, mesmo não importa o lugar, ele vira a cabeça do lugar. Tá todo mundo errado, ele tá certo, ele domina. Faz acontecer. José fazia acontecer. Independente de onde ele estivesse, ele fazia acontecer. Ele tinha tudo para reclamar da vida, é isso mesmo.
poderia olhar para Deus e falar: poxa, Deus, o que é isso que está acontecendo comigo? E as promessas? O que é isso que está acontecendo comigo? Já não chega não, Deus? Eu já tá. Imagino algum de nós. Imagino eu e você no nosso dia ruim. Chega e fala: Deus, nossa, eu não aguento mais. Que isso, Deus? Tudo isso? Aí Deus fala assim: nossa, Deus, mas já tava ruim, piorou. Aham, tô sabendo. É a mesma coisa. Ele tinha tudo para parar, para murmurar, para blasfemar, fazer de qualquer jeito, para não ter que fazer de novo, gastar tempo. Não. Aí tudo que ele fazia, tudo que ele empreendia, dava certo. Amém? Não importa o lugar onde eu e você estiver. Se estivermos conectados com Deus, vai dar certo. Vai dar certo. Vai acontecer e vai prosperar.